Fala pessoal, meu nome é João Favoreto, eu estou aqui com o Bill Pedroso, Lucas Cameron e André Rufino. A gente é do canal Cataláticos e hoje estamos aqui na nossa primeira entrevista do canal com um convidado muito especial, o Marco Batalha. O Marco é professor de Ecologia de Comunidades e Análise de Dados Ambientais da Universidade Federal de São Carlos. Cara, se eu não te conhecesse, Marco, eu ia falar que você é Sossa. Dono do canal do YouTube Marco Batalha, página no Instagram Marco Batalha, sempre compartilhando frases excelentes. E também autor do excelente livro O Ambientalista Libertário. Eu tive a honra de receber esse livro do próprio Marco. E aí, Marco, tudo certo? Seja muito bem-vindo. Prazer é meu aí, viu? Obrigado pelo convite, João, Lucas, Bill, André. É uma honra estar aqui. Vamos conversar, né? Pô, ótimo, ótimo. Depois dessa introdução claramente lida e programada do João, vamos para as perguntas um pouquinho mais... Eu tive que ler a parte da matéria que o Marco menciona. Mas, aliás, para pegar um pouco esse começo do João, como é que tá a academia para você, Marcos? Assim, é o que o João falou, assim, quem não conhece, quando vê professor de ecologia em universidade e tal, já pensa, pô, o cara deve ser de esquerda, o cara deve ter certas... Já vem aquela imagem do professor melancia, né, verde por fora e vermelho por dentro. Como que é o ambiente acadêmico quando você trabalha? Isso é meio problemático, o fato de você ser libertário? Como é que você lida com isso e como é que isso se apresenta para você? Pois é, então, tem esse lado, né? Não é fácil, por um lado, está cercado de pessoas socialistas ali, o ambiente é altamente politizado, né? Quer dizer, até o bom dia que você dá é politizado ali, vem piorando nos últimos tempos e a tendência é que piore ainda mais. Mas até nas áreas biológicas mesmo? Oi? Essa parte ambiental aí é bem sossa, né? Mas, na verdade, acho que toda universidade, em maior ou menor grau, é assim. Não se salva muita coisa, não. E o problema é esse, né? Ela ficando cada vez mais ideológica e, portanto, cada vez menos científica. Agora, por outro lado, até o momento eu não tive nenhum problema mais sério, assim, né? No sentido de perseguição ideológica. Embora não seja algo impossível de acontecer no futuro breve. Vamos ver agora então, paciência, com a ascensão. Vou levando da maneira que dá. As minhas aulas não têm nada ideológico, né? São coisas puramente científicas. Então, tanto a parte ecológica quanto a parte estatística é só ciência mesmo. E vamos levando, né? É que você falou um pouquinho, você falou agora há pouco que em certos casos a ciência acaba sendo substituída pela política, você conseguiria falar um pouco sobre isso com a gente? Em que casos que isso acontece? Que coisas, que mitos que aparecem na biologia, na ecologia, que são mais políticos e menos científicos e que te incomoda? Não na biologia, né? Mas nesse ambiente universitário. Sim, Quer dizer, a discussão científica é o que menos existe ali. O que mais tem é discussão política, né? E qualquer coisa que você for tentar colocar, qualquer ideia diferente que você for tentar apresentar, se não seguir a cartilha ideológica lá dos cheirosos, no mínimo vai ser ignorada, né? Quer dizer, na melhor das hipóteses, vai ser ignorada. E na pior, você vai ser atacado ali. Então, por exemplo, se eu chegar numa banca, numa defesa de doutorado, digamos, e falar para um candidato, né, que a solução para o problema que ele está estudando é a privatização dos recursos naturais, ele não sequer vai entender o que eu estou falando. Não vai nem entender, não adianta nem eu falar isso. Então, que você quer vender a Amazônia, é isso? Pois é, exatamente. Sou entreguista, capitalista, malvadão, enfim. Então, quer dizer que não é estereótipo isso, não. É o que você encontra mesmo, assim. Não é estereótipo, não. É a realidade tende a piorar, né?
vem piorando. Vem piorando, né? Acho que todo mundo que fez faculdade já passou por isso, assim, tudo que é campo. Não sei se isso melhora, o quanto que melhora e se melhora conforme você vai indo para as exatas, mas assim, a minha experiência com economia e administração foi péssima também nesse sentido. Isso é um sinal de decadência cultural, né, de decadência civilizacional, que, aliás, é algo que você cita no Ambientalista Libertário. Aliás, parabéns pelo trabalho. Não é um livro que está exatamente fresco na minha memória, porque eu li faz um tempo, foi lá de 2020, 2021, mas eu lembro que você cita a ideia da Primeira Guerra Mundial como o início da decadência ocidental. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor isso para o pessoal. Na verdade, isso é uma tese, né, do Saifedean, o cara que escreveu The Bitcoin Standard, de que essa decadência civilizacional que nós experimentamos está relacionada com a fraqueza do dinheiro, né? Então, a partir da Primeira Guerra, aí, com a criação do Fed e dos demais bancos centrais, a gente teve a implantação desse dinheiro fiduciário, o final do padrão ouro, o começo dessa era fiduciária, e desde então a gente vem colhendo os frutos disso, né? Dessa fraqueza monetária. A guerra foi uma justificativa, né, para poder inflacionar, né, totalmente a moeda, porque afinal era aniquilação ou inflação, vamos de inflação, né? Só que a partir disso abriu a porteira, né, basicamente. Em última instância foi um conflito monetário, né? E acabou justificando esse relaxamento da política monetária e o fim do padrão ouro. E o resto é isso que a gente está vendo aqui. Hoje em dia não tem mais padrão nada, né? Padrão dinheiro com base em dívida lastreada em dinheiro, e o sistema ficou completamente circular e... Exatamente. Ô, Marco, só... Pode completar. Não, isso só vem piorando, né? O que a gente está vendo hoje, a meu ver, já é o final desse ciclo aí. A situação está muito próxima do nível insustentável, a meu ver. Então, a meu ver, a gente está muito próximo do colapso. Essa loucura que a gente está vendo é um sintoma disso. Como assim? Antes do João fazer a pergunta dele, como assim a gente está muito próximo do colapso? Assim, em termos gerais, acho que a gente entende que o sistema não faz sentido, essas irracionalidades do sistema têm que estourar para algum lado, mas como é que você vê isso acontecendo? O que você acha que vai rolar? Eu acho que uma perda da fé no dinheiro, começando com países mais periféricos, com moedas mais fracas, mas eventualmente chegando ao dólar, calote em dívida, né? Quando isso acontecer, essa bolha estourar toda, pronto, a gente tem o final desse ciclo. Cataclismo econômico, né? A hora que os Estados Unidos admitir que eles não conseguem pagar a dívida deles, vai ser complicado para o mundo mesmo, né? Pois é, então. Não tem como isso ser prolongado ad infinitum, né? Uma hora tem que acabar. Eu queria fazer uma pergunta mudando um pouco de área. Que você acha? Espera aí, que eu já tinha cortado o João ali. Só antes, é que eu sempre teve uma coisa que eu sempre quis te perguntar, Marcos. Você consegue, às vezes, assim, pescar os estudantes, ou algum estudante vem conversar com você, Sim. que sabe do seu canal? Coisa que eu sempre quis te perguntar. Então, sempre tem nas turmas alguém libertário ou em vias de, né, que já está, no mínimo, percebendo que há um problema com o que nós estamos vivendo. Então, em média, uma pessoa. Às vezes tem mais. Mas isso numa classe, sei lá, de 40 alunos, né? Então, uma proporção até razoável. Sim, eles sabem tudo que eu faço, né? Porque, obviamente, eles conversam entre si. Então, eles sabem do meu canal. Muitos ficam chocados, mas tudo bem. Isso é normal, né? Alguns assistem, alguns gostam e alguns, pelo menos, têm a sementinha plantada ali. E... como eu falei, sempre tem um, pelo menos na turma, que fica mais interessado. Mas durante as aulas, assim, você não tenta dar aquela pescada? Não, porque, ou como não? Eu falei, as aulas elas são bem técnicas, né? São bem científicas. Sim. Quer dizer, eu vou falar de estatística, vou falar de alguma teoria ecológica, vou falar como os dados podem ser analisados, como usar um programa de computador, enfim, então... Vai ficar fazendo propaganda libertária no meio de uma aula técnica. Né? Não, também não dá, né?
Da mesma forma que seria ruim a doutrinação socialista, também não cabe ali uma doutrinação libertária. Parece que só o nosso lado que tem essa decência mesmo ultimamente, né? Eu acho que de crianças não, mas adolescentes já podem ser ensinados libertarianismo tranquilamente. Não numa aula específica sobre... Exato. Mas fora da universidade, né? Quer dizer, se alguém quer conversar comigo fora da universidade, eu vou conversar, óbvio. Mas dentro da universidade, na classe especialmente, não. Aí o tópico é outro, né? Sim. Mas agora sim, Rufus, o que você queria queria perguntar para você, Marco, o que você acha sobre agroecologia, permacultura, jardinagem biointensiva, cultura orgânica? O que você acha dessas coisas? Não acho nada, são coisas válidas, desde que não haja nem coerção estatal, nem subsídio. Mas como ecologista, assim, você não vê que essas são tecnologias que podem ser transformadoras para a produção agrícola? Talvez, não sei, talvez. Esse é um mercado que decide, né? Não é nenhum especialista, não sou eu, não é nenhum pseudo-intelectual, nenhum político, nenhum burocrata, são os produtores e os consumidores que definem isso. Em alguns casos vai ser um produto mais de nicho, em outros casos produtos mais amplos, mas enfim. Não, perfeito. As ideias em si fazem sentido, né? Quer dizer, não tem nada ilógico em nenhuma dessas ideias. Porque eu acredito, assim, que existe um potencial mercadológico muito grande para produtos orgânicos e de alta qualidade no geral, não precisa ser orgânico também. Não, mas sem dúvida existe. Agora, esse é um outro ponto também. A nossa alimentação também é fiduciária, né? Então, quer dizer, a gente... Como assim? Empacota um pouquinho isso aí para gente. Então, esse padrão monetário fraco a que nós estamos submetidos também desemboca em uma alimentação ruim. Por exemplo, existe uma pressão estatal para que nós troquemos produtos mais saudáveis e mais caros por produtos menos saudáveis e mais baratos, como forma de camuflar a inflação, né? Então, esse tipo de coisa se reflete também na alimentação. Então, ao invés de você, sei lá, usar óleo animal, você vai usar óleo vegetal, óleo de soja, de qualidade mais baixa, na sua alimentação e assim por diante. Aliás, o óleo de soja que começou como lubrificante industrial, né? Hoje em dia a gente come, mas não... Pois é, então. Ao invés de, sei lá, comer uma comida orgânica, né? Um alimento orgânico, como ele falou, eu vou comer uma coisa mais processada porque é o que dá para comprar, graças à perda de poder de compra que eu tenho devido à inflação. Então, isso reflete também, né? Os solos também, eles tendem a ser superutilizados porque a preferência temporal aumenta, né? Quer dizer, as pessoas não têm pensamento de longo prazo. Então, tudo isso reflete... Você acha que até na agricultura privada a distorção da preferência temporal pelo Estado se faz sentir mesmo, assim? Se faz, porque ela não é totalmente privada, né? A gente está imerso aqui na matriz estatal. Sim. Então, assim, você tem regulações, você tem proibições, você tem subsídios, você tem impostos, tudo isso distorce o mercado. Então, mesmo um fazendeiro privado está sob o jugo do Estado, né? Com todos os incentivos errados que isso implica. Sim. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. São pontos interessantes mesmo, da distorção da preferência temporal e a distorção no cuidado que se tem com a terra de longo prazo e na comida. Sim. Nos Estados Unidos isso se faz sentir bastante. Assim, eu morei lá até uns 1 ano e meio atrás eu estava lá, e o subsídio ao milho que você tem lá é gigantesco e tudo fica com gosto na culinária dos caras de xarope de milho, assim. O pessoal pensa que economia é só taxa de juros, é só essas coisas abstratas e não vê como que isso afeta a vida do dia a dia mesmo, né? Afeta tudo, afeta tudo. Depois que você entende isso, né, você vê o mundo de uma outra forma, muda tudo. O modelo de arrendamento também que rola aqui no Brasil, é baseado em endividamento, também é bem foda, também é bem corporativista e bem predatório nesse sentido, porque se não é nem a terra do cara, o cara já tá se endividando, já tá fudido, mexendo lá com veneno sem os EPI necessários, sabe?
Pegando o incentivo dele vai ser tirar o máximo que ele puder no menor tempo possível, né? Exato, ele quer que se foda o solo, que manda todos os venenos do mundo, foda-se. Pois é. Complicado. Alguém tem alguma pergunta nesse tema? Porque eu tô cheio de perguntas aqui pro Marco, então toda vez que alguém não tiver uma continuação pro tema, eu vou passar para outro. Alguém... Cara, até tem, assim, o Marco já fez alguns vídeos aí sobre interferências governamentais, principalmente no setor agropecuário, e na Holanda você fez recentemente, e sobre o Sri Lanka. Você acha que tem alguma teoria da conspiração assim, envolvida, ou é só burrice estatal mesmo? E se você acha que temos esse risco aqui no Brasil com esse governo de agora? Então, não é burrice, né? Essas coisas, elas são bem calculadas. Quer dizer, eles não dão ponto sem nó ali. Essa destruição, digamos assim, da agricultura de menor porte, mais local, mais familiar, está dentro da agenda, né? Quer dizer, de concentração de recursos na mão dos donos do mundo ali. Então, quer dizer, não tem burrice, não. É tudo planejado. Pode acontecer aqui no Brasil, sim. Você acha que essa elite globalista está mirando no Brasil após Por que não miraria, né? Aqui um dos principais celeiros do mundo, eu acho que seria um dos locais principais aí para eles mirarem, né? É porque é uma coisa assim bem básica. O cara demonizar o nitrogênio, que é tão essencial para você cultivar, demonizar o fertilizante no Sri Lanka, que é tão essencial, parece que é uma coisa que não tem como ser tão burro assim, né? Não tem, não faz o menor sentido, né? Quer dizer, o nitrogênio é o elemento limitante, fator limitante do crescimento das plantas. Aliás, só um PS, porque eu acho que nem todo mundo que assiste a gente acompanhou o que aconteceu na Holanda. Você podia explicar um pouquinho melhor para o que rolou, por que faltou alimento na Holanda, o que está rolando, como é que está sendo destruída o agro da Holanda para o pessoal? Eles resolveram demonizar o nitrogênio, os fertilizantes nitrogenados, limitando, né, ou até proibindo o uso deles, e obviamente isso teve um impacto grande na produção de alimentos, né, da Holanda, que, aliás, é o segundo maior exportador de alimentos do mundo. E, enfim, aquele caos que nós vimos lá com os fazendeiros, né, fazendo protestos, foi por conta disso. No Sri Lanka também, né, os caras inventaram de proibir completamente esses fertilizantes no país. Defensivo agrícola, proibiram tudo. Defensivo agrícola, só agricultura orgânica e tal, e o resultado foi uma queda brutal na produção, fome, e uma desgraça completa, né? Derreteu o país, Pois é, os caras querem implementar a medida que já é destrutiva para país rico em país miserável, né? Um negócio... E eles destruíram a própria moeda e não conseguiam importar comida também. Então eles ficaram numa situação bem precária, sem produção e sem capacidade de importação. Exatamente, Sim, é importante lembrar para o pessoal que está em casa que o problema não é da Holanda. Justamente por a Holanda ser um dos grandes exportadores, dos maiores exportadores de alimentos do mundo, isso tem aquele efeito em cascata, né? A economia não é um sistema simples, onde você empurra aqui e sobe aqui, você empurra aqui, sobe aqui, empurra ali. Isso ainda vai ter consequências que a gente nem compreende ainda, né? Sim. Se propaga, né? Sim. Efeito borboleta. Efeito borboleta. Eu queria aproveitar que você está aqui também para te perguntar sobre o ambientalismo de forma geral, sobre você diria que existe alguma ideologia ambientalista ou você acha que é viagem falar em ambientalismo? Parece que hoje em dia, principalmente por causa da influência da esquerda, você tem uma conflação entre ambientalismo e meio que um primitivismo, uma rejeição das benesses da Revolução Industrial, algo meio antiprogresso que se mistura com o movimento ambiental. E, aliás, por que e como que esse movimento ambiental foi cooptado pela esquerda? Você consegue ajudar a desfazer esse nó que está na cabeça? Acho que minha e acho que de muita gente também. Tá, então, a princípio, ambientalismo significa simplesmente a preocupação com o meio ambiente, né? Preocupação com a conservação.
tanto das espécies quanto dos recursos naturais, de modo geral. E esse é uma demanda legítima, né? Muitas pessoas têm, eu tenho, talvez vocês tenham também. A gente se preocupa com as plantas, com os animais, com os rios e assim por diante. Então, é uma demanda legítima. Agora, da maneira como esse termo vem sendo tratado hoje, virou uma coisa ideológica mesmo, é só mais um dos 50 tons de socialismo, é só mais uma justificativa para que mais medidas intervencionistas estatais sejam impostas, para que nós percamos mais liberdades ainda. E, de novo, em última instância, isso só é possível graças ao controle monetário pelo Estado. Quer dizer, sem uma moeda fraca, uma moeda que possa ser inflacionada, eles não teriam como fazer isso. Eles não teriam como cooptar essa agenda também, né, entre tantas outras. Como assim? Desempacota um pouquinho isso para a gente. Qual que é exatamente a relação do enfraquecimento da moeda para a cooptação da agenda ambientalista? Bom, precisa de mais tempo para explicar, né? Mas, grosso modo... Temos tempo. Se precisar, a gente fica nisso mesmo. Pode ir tranquilo. Em linhas gerais, quando a moeda é fraca, ela pode ser inflacionada. Quer dizer, a base monetária pode ser expandida, né? Em outras palavras, o governo pode imprimir mais dinheiro. Quando o governo imprime mais dinheiro, ele se beneficia. Por que se beneficia? Por causa de uma coisa chamada efeito Cantillon. Esse efeito Cantillon faz com que quem esteja próximo das impressoras se beneficie e quem esteja longe se prejudique. Bom, uma vez que o rei e seus amigos vão se beneficiar dessa impressão da moeda, eles podem fazer o que quiserem, né? Podem comprar apoio, podem ganhar mais poder, podem concentrar recursos nas mãos deles. E uma forma de fazer isso é justamente usando essa demanda legítima que nós temos pelo ambientalismo. Então, quer dizer, sei lá, estou preocupado com a Amazônia, bom, então eles vão usar essa minha preocupação com a Amazônia para impor alguma medida restritiva, né, na minha vida cotidiana aqui, e assim por diante. Entendi. Você acha que os ESGs, essa distorção no mercado de crédito é parte disso também? Crédito de carbono? Também, mais uns 50 tons de socialismo, né? Quer dizer... Entendi. E o crédito de carbono? O crédito de carbono morreu, né? ESG é meio que uma reciclagem disso, não seria? Vai ser aquela história, né? Eles vão usar isso quando for conveniente, quando não for, ignoram. E sempre assim. Sempre assim. E você, como ecologista, como vê a possibilidade aí de terceira guerra mundial nuclear? Bom, estão brincando com fogo, né? Quer dizer, enviando aí um monte de tanque para a Ucrânia. Quer dizer, essa guerra sempre foi entre os Estados Unidos e a Rússia, né? A Ucrânia foi sempre uma procuradora só. Mas agora está bem explícito isso. Entre os democratas e a Rússia, mais do que entre qualquer os democratas, coisa. E a mídia aparelhada pelos democratas e parte dos neocon republicanos também, não podemos... Também. Mas, de todo modo, são os Estados Unidos que estão envolvidos nisso. O Estado profundo, o complexo militar industrial ali, né? São eles que mandam em tudo. E, enfim, estão brincando com fogo. Sei lá, eu não riscaria do mapa essa possibilidade, não. O Yuri está enchendo o saco aqui nos comentários para você falar sobre a possibilidade de um inverno nuclear. Assim, os efeitos, o que seria, você como ecologista, como biólogo, o que seriam os efeitos práticos de uma guerra nuclear no meio ambiente? Assim? Bom, não sei os detalhes, né? Mas se você tem radiação sendo despejada nas comunidades naturais, vai ter uma série de impactos, né? Até hoje, lá na região de Chernobyl, você tem florestas que estão contaminadas, né, em relação à radiação, e isso demora centenas de anos. Isso vai afetar tudo, né? Desde dos animais, passando pelas plantas até nós, enfim, todos os ciclos de nutrientes, enfim, terrível. Minha esposa tem hipotireoidismo até hoje porque ela nasceu perto de Chernobyl ali. Então... Mas você acha que os efeitos de uma guerra lá se fariam sentir no Brasil? Assim? Seria, claro. Não seria tão intenso, né, pela distância, mas, de novo, a história do efeito borboleta, isso reflete em todo o planeta. Né?
Uma tragédia completa. Não, assim, vamos torcer para que não aconteça, né? Tomara que não, né? Queria aproveitar e pegar gancho, já que a gente está discutindo impactos de políticas estatais destrutivas conduzidas por governo agora de forma direta. Me lembrou de um caso do Brasil nos anos 30, em que o governo de Getúlio Vargas teve parceria com o governo da Alemanha e eles começaram a construir uma série de portos em parceria com o governo alemão e arrebentaram com a diversidade biológica do lugar, que até hoje os pescadores de lá reclamam. Eu gostaria de ver com você, e até para se tem outros exemplos de ações tomadas ao longo da história do estatismo brasileiro que provocaram danos nesse sentido? Tem várias, né? Você pode pensar em todas as hidrelétricas, sei lá, tipo Balbina, que inundou uma área enorme da floresta amazônica, a própria Transamazônica, enfim, Sete Quedas, né? Que foi coberta ali por Itaipu. A hidrelétrica não tem nenhuma entidade mais poluente do que o Estado, né? No mundo inteiro, a gente tem essas coisas acontecendo. Hidrelétrica, por mais que pareça muito bom no Brasil e realmente produza muita eletricidade, ser limpa é muito relativo, né? E perto da eficiência de usinas nucleares e ainda das usinas modernas nucleares, assim, não tem porquê, sabe? Hoje em dia era só ter usina nuclear e a gente resolvia a questão da energia, não precisava inundar quilômetros quadrados e construir obras faraônicas com o dinheiro do Estado, sabe, assim. As usinas nucleares foram demonizadas também, né, infelizmente. Mas, de novo, né, as usinas hidrelétricas têm o seu papel também. Elas são importantes em algumas regiões. Também acho legal, assim, mas é que não precisa ser uma Itaipu, né? Assim, o problema é essa distorção causada pelo Estado. Esse é o problema. O Karl Hess, ele falava bastante de que parte da demonização da energia nuclear é que ela poderia ser modular, né? Se isso eventualmente avançasse, as pessoas podiam ter pequenos reatores nucleares mais seguros em casa. Isso criaria uma independência por parte do indivíduo contra o governo. Você acha que isso é um fator relevante ou é viagem? Assim, que o governo, de fato, tem um interesse em manter o fornecimento de energia centralizado e isso impacta na forma como a gente... Que tem um interesse de manter, tem, né? Tanto é que nós temos todas essas agências reguladoras que cartelizam esse mercado absurdamente, né? Quer dizer, não sei se eles pensaram nisso especificamente, mas que tem a intenção de centralizar, tem. Você tem demonização de tudo, né? Até de pequenas usinas de álcool, né? Que não sei se estão proibidas hoje, mas até poucos anos eram. Sério? Usina de álcool proibida? Até cito no livro isso. Pequenas usinas feitas aí com o que sobrava da produção do cara, e ele poderia usar isso para produzir energia, eventualmente na própria fazenda, mas eram proibidas até pouco tempo. Tinha um projeto de lei para permitir isso, né? Não sei em que pé que está. Tem lugar dos Estados Unidos que proíbe você coletar água da chuva, amigo. Então, o Estado não tem limite, né, para arbitrariedade tirânica. Não tem limite. Quer dizer que não é para nossa proteção, então? Então... Isso é conspiração, teoria da conspiração. Teoria da conspiração, né? Cara, falando em regulações recentes, como é que você viu o finado governo Bolsonaro aí como ambientalista? Você acha que eles flexibilizaram coisa que tinha que flexibilizar? Você acha que foi um positivo, um negativo? Em que sentido? Onde é que eles acertaram? Onde é que eles erraram? Olha, sinceramente, faz zero diferença, viu? Eu acho que o Estado segue o seu caminho ali, sempre um caminho ruim, e faz zero diferença. As medidas, eventualmente, desreguladoras são pequenas e logo depois são derrubadas. Então, às vezes o Estado dá um passo para trás para dar 3 para frente. Eu não espero nada vindo de nenhum governo. Em relação ao Bolsonaro também. Não melhorou muita coisa. O que rolou foi irrelevante, basicamente. Entendi. Não é que está a solução, né? Eu tenho uma pergunta também. Manda bala. Você pensa em algum modelo de privatização da Amazônia?
Não, privatização teria que ser. Quem está lá é o dono, acabou. Então, mas assim, quem está lá e será que isso não é relativo? Porque tem que estar documentado isso de alguma maneira, né? Porque senão vira uma festa do caqui, tem que ter um método. Tem que ter um método. Agora, é o homesteading, né? Exatamente, apropriação original, né? Agora, essa estilo Wild Wild West americano. Você chega, quem conseguir defender é seu e acabou. Bom, em última instância é isso, né? Quer dizer, você não precisa do Estado para dizer que você é dono de alguma coisa. Peguem a Amazônia, tipo assim. Aí quem quiser vender depois vem. Para quem quiser também. Também. Agora, não é simplesmente declarar, né, que é dono daquilo. É usar. Nossa, mas vai virar o Wild Wild West mesmo, se fizer isso, ia ser engraçado. Positivamente, positivamente, eu digo. Eu não vejo o Wild West, eu acho da hora, apesar de eu ser contrário à agressão contra os índios, né, que eu também não acho certo que eles fizeram. Isso em termos abstratos, eu acho que parece muito claro para quem já é libertário. Assim, o Estado cai sempre na tragédia dos comuns. O negócio é privatizar. A partir do momento que você privatiza, a pessoa tem incentivos para cuidar da própria terra, que é dela, explorar aquilo de forma sustentável. Aliás, você explica isso muito bem no livro. Mas em termos mais práticos, como é que você acha que a gente conseguiria fazer isso? Supondo que os libertários conseguem ter algum poder no Brasil de influenciar as instituições, como é que a gente faria para privatizar terras como a Amazônia sem cair em armadilhas como, sei lá, o BlackRock chegando no Brasil, comprando a Amazônia inteira e monopolizando e fodendo monopolizando, inflacionando e afins? Como é que isso se daria de forma mais prática mesmo? Não, mas a curto prazo, não vejo solução, nem a médio prazo. Eu acho que a gente vai simplesmente precisar esperar o Estado cair. Dentro desse paradigma estatal, eu não vejo nada que possa ser feito. Quer dizer, a gente está caminhando em direção ao abismo, tem que esperar a gente chegar, né, esse abismo cair e começar de novo. Então, você acha que o Estado, da forma como está, vai cair de podre? Vai cair de podre. Não, vai demorar. Insolvência fiscal extrema, né? Vai ser. O problema é que o Estado fica insolvente fiscal, mas não falta pólvora, né? E aí o insolvente fiscal ficamos nós que somos sobretaxados. Pois é, mas a pólvora custa também, né? Quer dizer, você manter o poder ali pela coerção via... Tem um preço caro, você precisa de dinheiro, né? Então, se houver um colapso monetário e o dinheiro que esses soldados, digamos assim, recebem não valer nada, pronto, acabou. Quer dizer, quando esse pessoal aí prefere receber em Bitcoin e não em real, aí pronto, a gente ganhou já. Não vai ser esse momento. E em termos práticos, assim, o que os libertários podem fazer para retomar a causa ambientalista? Para tirar isso da Greta, basicamente, e trazer... O que você, como ambientalista e libertário, enxerga que seria curso de ação melhor para a gente agora? A gente pode contrapor as ideias deles, né? Embora a gente vá falar para poucas pessoas, esse contraponto já pode atingir algumas pessoas, né? No curto prazo, isso pode aumentar no médio e longo prazo. Então, quer dizer, não tem muita coisa que a gente possa fazer além disso no curto prazo do que espalhar as ideias. No médio e longo prazo, a meu ver, é desfinanciar o Estado, é parar de financiar esse pessoal. Entendi. Alguma pergunta mais nessa linha aí do pessoal? Oi? Não, eu queria só saber sua opinião, assim, por exemplo, brevemente também. Com essa ditadura que a gente está entrando agora, assim, é muito perigosa, porque é o que o Bill falou, mesmo que haja insolvência fiscal, né? Mesmo que haja tudo, é capaz que eles se mantenham ainda no poder como a mão de ferro, estilo Maduro, lá, o país dos mortos de fome. Que da ditadura e todo mundo é morto de fome, não tem nem força para lutar contra a ditadura, sabe assim? Sim. Então, por isso o Estado muitas vezes se mantém menos por um lastro financeiro e mais por um lastro ideológico, né? Não, mas a ideologia custa também, né? Não tem jeito. Então, quer dizer, quando eles não puderem pagar as forças armadas ali, acabou. Sim, mas vamos lá. Eu sempre falo isso que as pessoas também esquecem. A média dos salários públicos na Venezuela é coisa de $7 por mês.
Sim, então, sim. Mas... na Venezuela, a classe dos serviçais públicos que apoiou o Maduro e o Chávez do começo até o fim, hoje, na média, ganha $7 por mês. Sim. Não, sim. Então, por isso que eu estou falando. O ponto de inflexão aí é o controle militar mesmo. Quer dizer, quando ele não conseguir mais pagar o soldo dos soldados, acabou. Porque a verdade é assim, a gente viu o que aconteceu, né? E a gente imagina que o que aconteceu porque eles querem manter a boquinha deles lá, né? Uhum. A hora que a boquinha deles talvez não estiver mais lá e talvez o patriotismo deles de repente apareça, né? Não sei, vai saber. Mas enfim, esse processo demora mesmo, né? A gente viu na União Soviética, demorou 70 anos, sei lá, demora. Agora, o que você pode fazer é a salvação individual, que dá para a gente fazer. Quem quiser rumar para o abismo, como Lemingues, que rume, não tem nada que a gente possa fazer quanto a isso. Agora, a gente pode buscar a salvação nossa e dos entes queridos, é o que dá para fazer. Aliás, saudades Lemingues. Marco, eu queria voltar um pouco para a Amazônia, porque eu acho que quem não é libertário visualiza uma Amazônia privatizada em que só tem boi e soja. Eles não acham que os fazendeiros vão entrar. E assim, eu tive até contato com os caras que foram comprar umas terras em Roraima, e eles falam que temos só uma pequena parte de Roraima que pode ser utilizada, que o resto chove o ano inteiro, você não consegue plantar soja. Então, assim, é uma coisa que ficou muito na cabeça dos brasileiros, que a Amazônia vai acabar tendo só esse tipo de aproveitamento. Como que você visualiza uma Amazônia privatizada? Não, mas veja só. Só um PS, porque o João já deu um pouco do pedaço de uma resposta concreta, falando que o solo muitas vezes é inutilizável para a agricultura, mas assim, até digamos que no pior dos casos, vamos supor que surge uma nova tecnologia, a Amazônia é 100% utilizável para soja, se a gente quiser utilizar, se o fazendeiro quiser utilizar, soja, gado, como é que num mercado privado, num sistema de livre mercado, ocorreria a preservação? E o tamanho dela, o que você acha que seria? Como que seria João, explorado? olha só, essa sua própria pergunta já evidencia que há uma demanda por conservação. Quer dizer, você tem, eu tenho, e várias outras pessoas têm também. Então, se existe essa demanda, e se nós estamos em um livre mercado, essa demanda vai ser atendida. Então, quer dizer, se há pessoas dispostas a pagar de alguma forma, né, pela manutenção, pela preservação de fragmentos ali na Amazônia, isso vai acontecer. Por que não aconteceria? O que nós teríamos de um ambiente de livre mercado é que a proporção de floresta conservada ali seria exatamente aquilo que a sociedade como um todo entende que é o mais apropriado, né? Até porque a conservação não é a única demanda nossa. Embora seja uma demanda, e seja uma demanda importante, nós temos outras. A gente precisa comer, por exemplo. Então, quer dizer, não dá para exigir que a Amazônia permaneça pristina, intocada, sendo que nós temos essas outras demandas também, sendo que nós estamos em lugares que um dia também tiveram vegetação natural, exuberante, linda, e hoje não tem mais, né? Aliás, alguém precisa lembrar os europeus disso, né? Porque os caras desmataram tudo lá para criar progresso e agora querem que a gente não desmate aqui, né? Não, legal. Pois é, embora a Europa também tenha várias áreas desmatando, bem preservadas, né? Ao contrário do que diz a história aí. Sim. Mas, de novo, entendeu? Eles também teriam interesse, né? Quer dizer, você tem pessoas lá fora dispostas. Tem vários casos de empresários riquíssimos que compraram áreas extensas para preservar. Se não houvesse essa burocracia estatal, por exemplo, para um estrangeiro comprar uma área lá, e se houvesse um estrangeiro interessado em preservar, ele poderia fazer isso, né? Isso aconteceu em outros lugares. Na Patagônia, por exemplo, teve áreas extensas ali que foram compradas pelo dono lá da North Face, eu acho. E pronto, o cara conservou porque aquilo era importante para ele. Sim. Eu, aliás, tive o prazer de visitar uma dessas na Tanzânia. Os Getty, aquela família de petróleo do Texas, os caras compraram um bom pedaço da Tanzânia para preservar mesmo, porque queriam, óbvio, não é o melhor exemplo, porque mercado de petróleo e Estado andam de mãos dadas, então
Mas, assim, já é um exemplo de que até hoje em dia, num sistema profundamente falho e estatista, isso já acontece, isso já pode acontecer, né? E mesmo hoje, né, você tem iniciativas do tipo, adote uma árvore, né? Quer dizer, os caras compram uma área de floresta e cada um paga, sei lá, $1 e adota um pedacinho daquela floresta ali. Como são milhares de pessoas, você tem um fluxo de caixa bom. Então, enfim, isso vai acontecer naturalmente. Quer dizer, em havendo demanda, como existe, nós estamos demonstrando isso aqui, vai ter floresta preservada também. Sim, se eu só fazer continuando nesse mesmo assunto, desculpa, Rufus. Não, imagina. Mas que é exatamente o mesmo assunto ainda. Fazendo um pouco o papel de advogado do diabo, eu acho que tem... existem questionamentos, principalmente por parte da esquerda, sobre o fato de que ainda que a gente compreenda como funciona o mercado, a gente sabe que o mercado eventualmente leva à melhor solução possível, o mercado, a racionalidade do mercado não é automática, né? Ela é um processo de ajustes progressivos de preço, onde existem choques e afins. Eu acho que a preocupação de muita gente do lado mais estatista é que durante o caminho para atingir esse equilíbrio entre as vontades do consumidor, coisas se percam, porque o mercado oscila, eventualmente ele vai refletir as preferências do consumidor, se deixado livre, se não houver interferência estatal, mas se no meio de uma oscilação dessa forem embora algumas espécies, isso já não é retornável, por mais que o mercado coloque elas em demanda, né? Como é que a gente balanceia e como é que primeiro, você pensa nessa relação? Primeiro, se alguém está tão preocupado assim com uma determinada espécie, que põe a mão no bolso e ajude a preservá-la, né, em vez de apontar um fuzil para os outros. Segundo, quanto mais socialista um regime, né, quanto mais estatista, maior a preferência temporal, quer dizer, mais no curto prazo as pessoas pensam. E o contrário, né, quanto mais livre o mercado ali, menor a preferência temporal. As pessoas pensam mais no longo prazo. Então, quer dizer, num ambiente de livre mercado, a gente vai ter essa preocupação com o longo prazo. A gente vai pensar numa escala temporal muito maior. Então, ao contrário, né, essa mentalidade socialista é que incentiva a dilapidação dos recursos, a exaustão dos recursos. Você até cita no seu livro, né, sobre o caso da Suécia, que aumentou em 80% depois Pois com florestas privadas, né? Cara, eu queria poder moldurar essa resposta e pendurar ela no meu quarto aqui. Se alguém se importa tanto com a sobrevivência de uma espécie, que põe a mão no seu bolso e de fato preserve essa espécie. Faça alguma coisa. Ao invés de cobrar de virtude, né? A gente vai ter essa encenação de virtude aí. Aí fica fácil, né? Aí fica bem fácil. Mas na prática... Eu acho que isso demonstra muito a diferença da perspectiva libertária, da forma de pensar libertária para a forma de pensar estatista. O libertário tem sempre esse ímpeto de, cara, tem um problema, vai lá e resolve o problema. Você tá vendo o problema? Conserta aí. Enquanto que o estatista tem essa mente mais infantilizada mesmo, de como é que a gente vai criar que comitê que vai resolver isso aí pra gente? Né? E além disso, né, o estatista, ele aceita a coerção. Ele aceita que as pessoas sejam ameaçadas para fazer aquilo que ele acha que é o certo. Nós não temos essa arrogância, esse comportamento antiético também, né? Nós aceitamos que a gente não pode agredir ninguém e que a gente não tem solução para tudo. Que às vezes a gente perde, né? Que a vida é assim mesmo. Às vezes eu não tenho dinheiro para comprar o que eu quero e eu não posso tomar o do outro. São princípios civilizacionais básicos que o pessoal esquece às vezes. Ou normalmente finge que nunca aprendeu. Normalmente esses caras nunca pisaram numa mata, tem nojinho de mariposa, né? O cara não cortou uma cana na vida, não sabe plantar um pé de tomate, enfim. Pois é, complicado. A pessoa se apaixona por uma abstração. Então, às vezes, quando eu ia para o campo, né, coletar tal, e enfim, ficava lá no mato o dia inteiro, mosquito, sem água tal, ficava pensando, né? Imagina esse pessoal aqui, esse pessoal metido a Greta. Não dura 10 minutos. Cara, eles não aguentam 10 minutos ali, cara.
É o problema, é o grande problema do primitivismo, né? O pessoal acha que a natureza é maravilhosa. E pura. Esquece que a natureza é maravilhosa depois que a gente controla, depois que a gente consegue dominar tudo. Dominar. Concretar o rolê. Se pegar um cara desse e jogar no meio da Amazônia ali, meu, o cara dura 15 minutos, meu, acabou. Só dura 3 picadas, ele já tá vacinado, porque ele provavelmente já tá usando roupa, né? Senão durava 4. É um negócio ele pega absurdo. Malária umas 12 vezes por minuto ali até morrer. Pois é. Vocês querem falar de Amazônia ou posso mudar um pouquinho? Pode mudar, por mim pode mudar. Eu acho que ficou bem claro a posição do Marco, ficou bem claro os princípios envolvidos e acho que ficou claro acho que ficou claro o quanto que dá para esclarecer da parte prática, porque isso é importante de lembrar. O livre mercado é uma solução abstrata. Na prática, a gente não sabe quais serão as soluções que vão emergir em um livre mercado. O que a gente sabe é como funciona o princípio e que ele vai dar, por sua própria natureza, origem às melhores soluções possíveis. E a única solução ética, né? A única solução que não agride ninguém. Exato. Funciona porque é ético. O que o Mises já falava, o Mises e o Rothbard já falavam, né? A lógica do mercado é que você só pode adquirir valor construindo valor. Então... justamente por ser ético, funciona, justamente por seguir essa lógica de construção, de produção de valor, ao invés da lógica de cooptação e destruição da ação estatal, é que dá origem a soluções que funcionam. Mas acho que ficou bem claro isso, pode dar seguimento aí, João. Marco, no seu livro, você fala que... Você refuta, aliás, aquela falácia lá que todo mundo está acostumado a ouvir, que 97% dos cientistas concordam que a mudança climática é feita pelo homem, e queria que você explorasse isso um pouco, e queria perguntar para você, com a sua experiência, se você acha que nós temos alguma influência nessas mudanças, ou se não. Pois é, justamente que eu ia perguntar também. Eu também, assim, acho que aquecimento global é algo fundamental que a gente tem que abordar aqui. Quando as pessoas usam nessa frase aí, 97% acreditam nisso e tal, tem várias falácias aí, né? O que é uma falácia? É um argumento que tem uma inconsistência lógica. Uma delas, esse apelo à maioria, né? Essa falácia da maioria, apelo à popularidade. Quer dizer, a proporção de pessoas que acredita em um enunciado é irrelevante para a veracidade dele, né? Então, tanto faz, sei lá, se é 1, 2, 5, 10 ou 97%. Quer dizer, não vai ser isso que vai determinar se aquela alegação é verdadeira ou não. E na história da ciência, a gente tem vários casos de alegações, né, que eram defendidas quase que unanimamente, que depois se mostraram falsas. Mas isso não quer dizer nada. Depois, uma outra falácia que tem aí é um apelo à autoridade, né? Quer dizer, os especialistas. Então, sempre tem os especialistas que, de alguma forma, são seres iluminados, que sabem de tudo e que os meros mortais devem acreditar neles cegamente. Não tem porquê. Também tem vários casos em que os especialistas se mostraram equivocados, né? E, nos últimos anos, isso ficou bem óbvio. Uma outra falácia que tem aí é a tal da falácia do rótulo odioso. O que quer dizer isso? Se você não acredita nisso, você é um negacionista. Então, quando eu incluo uma pessoa nesse rótulo, né, quando eu chamo ela de negacionista, estou simplesmente tentando desconsiderá-la sumariamente, sem debater o argumento em si, né? Simplesmente colocando ela nessa classe que já é, a princípio, ruim. Então, enfim, essa afirmação dos 97% é totalmente falaciosa. Agora, o clima, por definição, muda, né? Se pegar qualquer definição de clima, essas mudanças vão estar lá. Quer dizer, essa variação habitual do tempo, né? Vai estar em qualquer definição de clima. O que pode ser discutido aí é se a magnitude e o sentido dessa mudança estão relacionadas com atividades antrópicas. Eu, particularmente, acho que não, que são escalas diferentes. Sei lá, qualquer erupção vulcânica vai jogar mais carbono, CO2 na atmosfera do que atividades humanas. Se tivesse que quantificar mal e porcamente, assim, em termos de magnitude, qual que é essa diferença de magnitude da atividade humana para... Não sei. De cabeça eu não sei.
Mas não importa, entendeu? O ponto é que mesmo que houvesse, mesmo que fosse provocada pelo homem, ainda assim, isso não daria direito às pessoas de apontarem uma arma para as outras e obrigarem a fazer alguma coisa. Quer dizer, sempre deveria haver o convencimento, né? Para qualquer medida aí. Mas a gente sabe que é uma mentira anticapitalista que eles inventaram, mais uma, né? Eles se apoderaram da ecologia, porque a ecologia é virtuosa, e eles se apropriam de tudo que é virtuoso. Então, eles se apropriaram da ecologia, agora a ecologia é anticapitalista, vamos inventar qualquer merda aí, a solução é taxar o capitalismo. Pois é, mas enfim, o problema de ficar discutindo dado, que os dados são muito fáceis de serem manipulados. Por exemplo, se você me dá um conjunto de dados grande, eu consigo tirar duas conclusões opostas desse conjunto de dados, simplesmente selecionando as variáveis e as análises que eu vou usar. É muito fácil manipular dado, né? É muito fácil. Por isso que eu acho importante também ir além deles, quer dizer, mesmo que isso fosse verdade, ainda assim, isso não daria direito a eles de coagir. Sim, a posição moral é muito clara. Mas falando menos com o marco libertário e mais com o marco ambientalista e cientista mesmo, eu queria saber o que você acha em termos de ciência mesmo. Sabe? Não, acho que não tem nada. Tem nada. E como é que você mede a qualidade de uma teoria científica? Olhando para o poder de previsão dela. Quer dizer, toda teoria científica miseravelmente, né? Toda teoria científica implica em certas previsões, né? Quer dizer, se sei lá, aquecimento global, então a temperatura vai aumentar em tantos graus em tal período. Isso é uma previsão. A gente pode comparar essa previsão com aquilo que acontece. E se você olhar para as previsões que eles fizeram no passado, o histórico deles é lamentável, né? Quer dizer, eles erraram tudo. E isso vem, sei lá, desde o começo do século XX. O pseudoambientalismo de esquerda está prevendo apocalipses desde a década de 50 ou 60, né? Pois é, exatamente. São esses profetas do apocalipse mesmo, né? Eles pregam o fim do mundo, o fim dos tempos, porque o medo é uma ferramenta importante de controle, e quando as previsões não se concretizam, eles simplesmente inventam uma outra, esquecem a anterior e segue o jogo, né? Sempre assim. Isso quando não se vendem como a solução, né? Olha como as nossas medidas de controle funcionaram, o mundo ainda está aqui. Então, essa é uma outra tática, né? Quer dizer, eles falam, não aconteceu do jeito que a gente previu, mas teria sido muito pior se vocês não tivessem feito o que eu mandei vocês fazerem, né? Sempre tem isso. No final das contas, fica uma coisa não falseável, né? Você não consegue falsear. E se não é falseável, não é científico, por definição. Então, e eles foram de mudanças climáticas, foi de aquecimento global para mudança climática, é muito conveniente, na verdade, né? Se você pegar o histórico, assim, vai oscilando de resfriamento para aquecimento, né? Isso vai variando assim, de um ano para outro. Até que, há pouco tempo, eles falaram, não, então vamos chamar de mudança climática, porque pronto, qualquer coisa. Você não tem mais o sentido, você não tem a magnitude. Então, qualquer coisa que aconteça, como o clima sempre muda, vai se encaixar. Basicamente, eles veem um furacão vindo e eles falam, meu Deus, o capitalismo. Pois é. Eu tenho uma pergunta. Pode falar, João. Só para eu completar, é que você falou do medo, Marco, que eles utilizam. Acho que todo mundo na minha escola, não sei se vocês pegaram isso, mas todo mundo na minha escola assistiu o filme do Al Gore. E a gente era todo mundo criancinha e, cara, eu fiquei morrendo de medo. Não. Eu fiquei morrendo de mais velho. Isso é uma coisa que eu fiquei morrendo de medo. Eu não sei se vocês pegaram, mas na minha época, pelo menos, eu peguei bem a mudança. Onde, sei lá, eu tava na terceira ou quarta série do ensino fundamental, o medo era que o mundo ia congelar. Porque o pessoal usava muito, não lembro se era, o pessoal usava muito CFC, alguma coisa assim. Ozônio, sei lá o quê. Era a camada de ozônio. A camada de ozônio era o terror, né? É verdade. No meio da educação fundamental mesmo, a narrativa mudou de a gente vai congelar para a gente vai derreter. Quer dizer, é um negócio maluco mesmo. E aí todas as previsões do Al Gore foram erradas 100%. Ele falou que em 10 anos Nova York ia estar embaixo d'água. Ele fez as previsões mais apocalípticas possíveis. A história do Ártico, né? Que ia perder... Exato, que ia derreter todo o Ártico. Meu Deus do céu.
Rachel Carson já falava sobre a primavera silenciosa, né? Como é que o DDT ia matar todos os biomas do planeta. Não, e assim, uma coisa engraçada que eles fazem, eles são muito porcamente desonestos. Então a gente sabe que a parte congelada do North Pole, ela aumenta e diminui, né? Dependendo do período do ano. Aí eles medem na menor época do ano e falam, olha só, tá vendo? Ó, nunca esteve tanto, não sei o que, tá muito pequeno e tal. Aí depois, quando congela de novo, eles não vão lá ver. Aí quando descongela, eles vão lá e tiram fotinho. Esse é o nível da propaganda dos caras, entendeu? Mas por isso que eu te falei, André, que é muito fácil manipular dado, entendeu? Qualquer pessoa com conhecimento mínimo de estatística faz o que quiser. Sim. Eles tiram foto do urso na época que ele sai de hibernar, sabe? Que ele tá magro. Eles falam, olha, o urso magro. Aliás, é só ver o que os estatistas não fazem com o índice geral de preço e afins, né? Acho que a economia de todas as ciências é a que mais mostra como é que você tortura o dado para mostrar o que você quiser. Sim. E mesmo assim, às vezes eles esbarram em umas coisas que não fazem sentido para a narrativa, né? Há um tempo atrás, o pessoal foi medir a barreira de coral australiana. Eu fiz um vídeo sobre isso. Hã? Eu fiz um vídeo sobre isso, né? A barreira de coral na Austrália lá que ela aumentou, né? Então... Pois é. E a Amazônia, a Amazônia é a maior floresta do mundo. Tá bombando aí, a Amazônia. Tá louco. Eu ia fazer uma pergunta no sentido de onde que você considera que foi o ponto de virada para que essa que é uma narrativa que começou ideológica, mais panfletária, mais jornalística, começar a ganhar adesão acadêmica e, segundo, ela se tornar a tese oficial acadêmica, assim. Quais foram os mecanismos, que tipo de... Eu acho que um momento chave aí foi a Rio 92, né? Lembra? Acho que não é da época de vocês, mas em 1992 teve no Rio de Janeiro uma conferência, uma primeira grande conferência ambiental mundial, a tal da Eco 92 ou a Rio 92. E foi nesse momento que esse assunto da conservação deixou de ser algo mais restrito à academia, aos cientistas, tal, e passou a ser um assunto debatido e discutido pelo público, né? Do modo geral. Quer dizer, acho que o grande momento assim, para essa disseminação foi aí. E foi como sempre, né, uma conferência totalmente intervencionista e socialista, né? Afinal de contas, quem mais gosta de conferências são os estatistas, né? Os libertários... Eles adoram, cara. Putz. Os libertários são mais individuais, é mais... como é que o Rufus fala? Rebanho de gato, né? Mas você sabe que o Liber a gente conseguia fazer reuniões nacionais que davam super certo em centenas de pessoas. A gente precisa voltar a fazer isso. Isso é legal, uma vez por ano. Assim, é bacana. De fato. O contato assim, social é bom, né? Nessas conferências é a melhor parte, esse contato. Sim. Agora, o problema é que essas conferências aí têm outras agendas por trás, né? George Soros, money ali, sempre. Eu tenho uma outra pergunta aqui, mais sobre um tema adjacente, aqui no Ambientalista Libertário você fala da poluição como uma forma de ferir o PNA. Eu queria que você explicasse isso um pouquinho melhor e como que isso se daria em um livre mercado, a regulação disso, a regulação não estatal, mas como é que isso se regularia de forma descentralizada, porque em última instância a respiração é uma forma de poluição. Então, assim, como é que, sabe, se a gente está conversando aqui, eu estou aumentando a proporção de gás carbônico indo em sua direção. Onde é que, em termos de princípios, a gente traça a linha? Como é que funcionaria a questão, o problema da poluição em um sistema 100% privado? Bom, o gás carbônico não é poluente, né? Mas, de todo modo, por definição, a poluição é, a emissão, o lançamento de uma substância indesejada e prejudicial à propriedade de um terceiro, né? De uma outra pessoa. Pode definir poluição assim. Quer dizer, por definição, a poluição é uma violação de propriedade. E, em sendo uma violação de propriedade, ela seria combatida, né, duramente em um ambiente de livre mercado, uma sociedade libertária. Ao contrário do que nós temos hoje, em que
A gente espera ingenuamente que o Estado, que é o maior ente poluidor, resolva esse problema. Não vai acontecer. Agora, em um ambiente de livre mercado, em que a poluição é violação de propriedade, vai ser combatida, em que nós vamos ter tribunais justnaturais, privados, muito mais eficientes, né? Que vão estar dispostos a resolver o problema mesmo, vai ser muito difícil poluir. E quando falo poluição, é uma substância que cause um dano mesmo, né? A outras pessoas. Quer dizer, não é simplesmente respirar na frente dela. Acho que a grande diferença é que em um cenário como esse você precisaria respeitar o devido processo legal, né? Hoje em dia você pega o Estado pega uma empresa e simplesmente diz que ela está poluindo sem mostrar exatamente quem são as vítimas, como é que isso foi medido. Tudo errado, né? Porque mesmo esses níveis de poluição, na verdade, são uma permissão para poluir até um certo ponto. E não tem nenhuma garantia de que esse ponto também não seja prejudicial. Quer dizer, mesmo que a empresa respeite aquele limite estatal, talvez os níveis ali já sejam tóxicos, né? Agora, ela estaria dentro da lei. E, além disso, o Estado não tem nenhum interesse em resolver nenhum problema. Quando ele condena uma empresa, as vítimas não são restituídas ou indenizadas, a maior parte da grana fica com o próprio Estado, os culpados verdadeiros não são punidos, né? Eu tenho um vídeo no canal que eu falo sobre isso, sobre a punição de grandes desastres ambientais em uma sociedade libertária. Você teria os incentivos corretos, né? E hoje nós não temos isso. Seria uma questão de justiça criminal mesmo, e não de justiça civil, de pagar uma multazinha ali para o Estado, que acaba nunca ressarcindo as vítimas, né? A vítima é que seria a pessoa ressarcida ou indenizada, né? E não um outro ente qualquer. E sim, proporcionalmente também, né? Porque hoje, mesmo que as vítimas ganhem alguma coisa, vai ser uma mixaria. Muito aquém do que ela perdeu ali. Sim. Mudando um pouco de assunto, não dá para a gente deixar de falar que você recentemente saiu ali do ANCAP Sul, né? Até nas suas mídias sociais você falou sobre isso. Queria que você explicasse, sem entrar em detalhes, para não ficar lavando roupa suja em público, como você mesmo falou, sem ficar de fofoquinha e afins, mas explicar um pouquinho para a galera o que rolou, por que isso aconteceu e quais são os planos agora. Uhum. Nem foi tão recente assim, né? Já faz quase um ano. Sim. Agora, aquela coisa, né? O Peter decidiu seguir um caminho com o qual eu e várias outras pessoas não concordamos, pessoas que apoiavam financeiramente e contribuíam intelectualmente com visão libertária. Nós não concordamos com esse caminho. Algumas foram bloqueadas por ele, outras saíram antes de serem bloqueadas. No meu caso, eu bloqueei ele antes que eu fosse bloqueado já. E pronto, a gente virou as costas para ele, um abraço, e desde então não acompanho mais, a não ser quando alguém me manda, né, alguma coisa que ele fala que não faz sentido do ponto da lógica libertária, mas enfim, paciência. Ele ultimamente ficou até famoso por dizer que meio que foda-se a lógica libertária, foda-se a ética libertária, tem que ser assim, ponto, né? Um negócio que... ele abandonou o libertarianismo, você não precisa falar isso, mas eu falo aqui, ele abandonou o libertarianismo e tá com medo do Xandão, e Xandão já vai pegar ele, porque ele chama muita atenção e ele critica o governo, e ele tá numa ditadura, ele não pode criticar o governo, ele tá na ilusão que ele pode jogar algum tipo de jogo, um jogo que ele não pode jogar, entendeu? Ô Marco, eu não sei se você lembra, mas você que me chamou para fazer o primeiro texto do Visão Libertária, né? Sim. E eu fiz mais alguns depois, e um dia eu fui falar com você, perguntando sobre um texto, e falou, eu não faço mais parte desse canal. E eu acho que era uma época que acho que ninguém tinha se ligado ainda. Eu acho que você percebeu antes do que todo mundo, né? Que tinha alguma coisa de errado ali, e depois o pessoal foi percebendo. Como a gente estava bem dentro ali, né, das coisas, então a gente percebeu rapidamente o que estava acontecendo. E foi muito rápido. Assim. Então, essa debandada nossa, e quando eu digo nossa, é do pessoal ali do Imperativo Moral, né? A gente tem um canal aí no YouTube também. Enfim, então,
a gente resolveu seguir o nosso caminho, cada um seguiu o seu caminho ali, tudo bem. Agora, falando do modo mais geral, assim, me referi a uma pessoa especificamente, o pior é uma pessoa que se diz libertária passar conceitos errados, né? Porque isso distorce a compreensão do público. Quer dizer, pior do que não falar nada é falar errado, né? Ensinar errado. Então, quer dizer, o estrago que uma pessoa dessas é capaz de fazer para o libertarianismo, né? Para as pessoas que estão começando ali a se interessar pelo assunto, é muito grande, né? Essa parte mais triste de alguém que faz isso. Você sabe que no Liber a gente tem muito apreço por isso, por essa questão da formação intelectual dos nossos membros, e a gente está há mais de 15 anos aí se preparando intelectualmente, né, para conseguir um dia defender a liberdade de uma maneira honrada, como a liberdade merece ser defendida, entendeu? O André, uma coisa... Mas enfim, aliás, isso o grande dano que os liberais causaram à ideia de liberdade no geral, né? Quando você começa a ter um grupo de gente que fala que liberdade é pagar imposto, sabe? É um negócio... Você acaba matando o termo, confundindo quem está entrando para esse mundo e afins. É um negócio complicado. O André, mas só uma coisa, a gente nem precisa, sei lá, ter um super conhecimento, né? E ficar estudando anos e anos, porque essa ideia da liberdade, ela é intuitiva. Quer dizer, qualquer criança vai entender, né? Mas eu acho que a gente nunca pode subestimar a capacidade retórica e das mentiras e distorções dos nossos inimigos. Não, mas eu não estou falando isso, a gente não pode, não. Eu só quero ressaltar o seguinte, que a gente deve lutar pela liberdade sem, digamos assim, um perfeccionismo, né? Sem esperar. Não, perfeito. Não, concordo também. É que a nossa proposta ela é uma proposta é uma proposta de enfrentamento intelectual e político. Entendi. Então, eu acredito que a gente precisa mesmo se preparar o máximo possível, entendeu? O que eu posso dizer é que o André ali no grupo tem todo o rigor, né? Não fica o cara que é meio... demonstra um pouco assim, o cara já é quicado do grupo na hora. O rigor do André é mais moral do que intelectual, né? Não, com certeza, totalmente moral. Não tem nada... Até porque, enfim, todo mundo vai cometer erro, né? Algum erro teórico, digamos assim. Sim, claro. Isso é normal. Agora, o problema é quando há má fé na história. Né? Exato, a má fé é que a gente não tem tolerância nenhuma, porque a gente tem uma proposta política, de atuação política. Se a gente tiver qualquer tipo de abertura para má fé, ferrou, porque a política, a gente sabe como é permeada pelas piores pessoas, né? Mas é o que a Rand falava, né? Para a gente um dia nos preocupar com a política, a gente tem que se preocupar com a política hoje, não tem jeito. E pegando... enfim... É em Rand que falava isso, né, Bia? Desculpa. Mas, enfim, é uma estratégia. Aliás, só um PS antes da gente dar seguimento. Vocês estão assistindo aí, hajam de boa fé, tá? Aquele pedido que a gente sempre faz para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem, fazendo todos aqueles negócios que tudo sininho, que é youtuber comentem pede, depois sininho, do vídeo. Só esse PS mesmo, que se a gente não faz isso, vocês esquecem. Então, seus comunistas malditos, façam tudo que deve ser feito aí para o canal crescer. Perfeito. Você tem mais perguntas aí, Bill? Eu tenho uma pergunta só, aproveitando o gancho. Acho que você até começou a falar, Marco, que você concorda, se você concorda ou não com a estratégia política, né? Então, eu acho que a estratégia política está condenada ao fracasso, né? Quer dizer, é a arena deles. Até comentei isso, né, na entrevista com o Peter. A gente está olhando para o abismo ali, o abismo está olhando para a gente. Enfim, então eu não vejo como a gente consiga... Mas citando um exemplo só, Marco, que a gente sempre cita aqui, o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, ele anda passando leis assim excelentes. Então é uma coisa que a gente sempre comenta que assim, um político que ele visa mais a liberdade, ele pode ter um efeito muito grande na vida das pessoas. Mas que acabar com o Estado, eu também não sei se um dia vamos conseguir. Mas eu falo a curto prazo. Eu entendo quem segue essa estratégia, mas, enfim, não tem jeito. Eu acho que no médio e longo prazo está fadado ao fracasso e eu prefiro agir de outra forma, né? Eu prefiro... a minha estratégia é outra. Não, mas, claro. Enfim. E a gente também que está nessa luta política libertária, a gente respeita todas as iniciativas que são verdadeiramente libertárias, a gente tem simpatia por todas, sabe?
Eu acho que uma coisa não substitui a outra, né? O erro que muita gente faz é achar que principalmente do libertário que quer ter ação política, é achar que a ação política é o suficiente e que fazendo uma ação política se pode abandonar a ação individual, de se blindar contra o Estado, de se emancipar o máximo possível contra o Estado, assim, fazendo ou não ação política, o primordial para o libertário é sempre a ação individual. Então, eu acho que assim, a ação política já dar o ouro para eles, né? Eu vou citar aqui o grande Daniel Fraga, entendeu? Para mim, a melhor estratégia que é protestar, sonegue, né? Sim, mas ele também simultaneamente apoiava o Partido Libertários. Tudo bem, mas eu acho que essa estratégia que funciona mesmo, é desmonetizar o Leviatã. Eu também acho que é uma estratégia válida. Também eu acho que a gente tem que tentar tudo ao nosso alcance, contanto que a gente não viola a própria ética libertária. Exato, mas já chegando um pouquinho, aliás, eu acho que é nessas opiniões que fica claro, por exemplo, a diferença do anarcocapitalista para outras vertentes do libertarianismo, dentre elas o objetivismo, que é aquela a qual eu pertenço. Uma outra divergência é a questão da propriedade intelectual, que você é bem vocal a respeito disso e tal. Acho que a gente podia conversar um pouco sobre isso. A raiz da propriedade para você está de fato na escassez de um bem? É essa a argumentação por trás da... Sim, se algo não é escasso, não tem por que ser adquirido, né? Quer dizer... Porque a visão objetivista é um pouco diferente. Isso já não seria uma visão um pouco coletivista a respeito do que é propriedade? Não, por quê? Você está passando... Porque o objetivismo enxerga a propriedade como uma relação entre o indivíduo e uma coisa. Essa relação ela existe até se você estiver numa ilha deserta, por exemplo. Sabe? Se eu tô... Só existe um Lucas em uma ilha deserta... Se você estiver numa ilha deserta, não tem nenhum conflito relacionado a recurso. Não tem nenhum conflito, não tem nenhuma violação do seu direito à propriedade. Mas o fenômeno da propriedade e o direito à propriedade são duas coisas diferentes. Não? O direito a gente já está falando do respeito a esse fenômeno em um contexto social. O objetivismo sempre separa essas duas coisas. A liberdade, que é algo que você adquire quando você é uma pessoa sã, por exemplo, quando você adquire o livre-arbítrio, seja lá qual que seja a mecânica por trás disso, e o direito à liberdade, que é a sanção em um contexto social, um acordo entre pessoas num contexto social, para você poder exercer a sua liberdade. Você acha que essa diferença não faz muito sentido? A gente não tem direito à liberdade, a gente tem direito à propriedade, só, acabou. Quer dizer, eu não tenho liberdade para atacar uma outra pessoa, para agredir outra pessoa. Sim. Então, quer dizer, a gente tem direito à propriedade e qualquer outra coisa deriva disso. Agora, não tem sentido eu falar em propriedade para uma coisa que não é escassa. Não tem sentido. Então é a escassez que está na raiz, porque para o objetivismo, essa ideia de que a escassez está na raiz da ideia de propriedade já é uma forma de colocar o carro na frente dos bois, digamos assim. É você falar em política antes de falar do indivíduo. É um fato da vida, quer dizer, é uma lei natural. É algo relativo à interação entre mais de uma pessoa. Enquanto que pro objetivismo, a ideia é que a propriedade é uma relação individual da pessoa com aquilo que ela produz. É parte do ciclo de manutenção da vida. A propriedade não é o primeiro direito. O primeiro direito é o direito à manutenção da própria vida pelos seus próprios meios, dos quais a liberdade, ou seja, a propriedade isso é o direito à propriedade. Pronto. Quer dizer, você não tem direito à vida. Quer dizer, ninguém tem direito de trabalhar para que eu continue vivendo. Agora, exato. Tem o direito a usar os seus próprios meios para a manutenção da sua própria vida. Então, quando você usa os seus próprios meios, você já está falando em propriedade. Exato, mas não existem meios criados pelo homem que não são imateriais. Por exemplo, a partir do momento em que eu escrevo um livro, aquilo não é valor criado por mim para mim?
Esse valor, quem julga o valor são as outras pessoas, né? A escassez diz respeito simplesmente a uma oferta menor do que a demanda, só isso. Então o valor seria um fenômeno social, basicamente. O valor é um fenômeno intersubjetivo, né, a meu ver. Agora, Entendi. quando você tem uma ideia, essa ideia pode ser usada por outros sem que você a use menos, né? Precise usar menos. Diferente de qualquer outro recurso escasso, diferente de qualquer outro Mais recurso. ou menos, porque se eu produzo um modelo de carro, por exemplo, e outras pessoas reproduzem esse modelo de carro, eu perco parte do valor que eu teria vendendo. Você está falando aí de outros recursos, né? Quer dizer, não a ideia em si, mas os recursos materiais que vão ser usados. A ideia, ela gera um certo valor, certo? Sim, daí. A partir do momento em que eu construo, que eu crio não uma ideia abstrata, não a partir do momento que eu tenho uma descoberta científica, por exemplo, mas a partir do momento em que eu crio um novo modelo de avião, ou que eu invento o primeiro avião, essa ideia em si tem um valor. Toda vez que eu concretizar ela, eu estou agregando valor aos recursos físicos que são usados, esses sim escassos, ao aplicar a ideia neles. Correto? Tudo bem, essa ideia tem valor se as outras pessoas já acharem que ela tem valor e ainda assim ela não é escassa. Outras pessoas podem ter essa ideia independentemente de você e podem usar a sua ideia sem que você precise não usá-la ou usá-la menos. Então, entendi. Quer dizer, a raiz o que vem depois é irrelevante. Então... É só conveniência de quem julga que teve uma ideia. E essa ideia nunca vai ser pura, nunca vai cair do céu. Você vai usar outras ideias que outras pessoas tiveram para chegar à sua ideia também. E aí, como é que você vai fazer? Vai pagar direito autoral para essas outras pessoas? Não funciona assim, né? Não tem assim. Porque a lógica do argumento dele é que você não é prejudicado, né? Vamos dizer assim, que a pessoa não está sendo roubada de fato, entendeu? Não tem como ser roubada porque a ideia não é escassa. Você não foi prejudicado, vamos dizer assim. Não impede que outro a essência da propriedade não é a escassez. A essência da propriedade é a atividade criativa humana. Eu gero valor... Você está falando isso. A essência da propriedade é a escassez. Se não houver escassez, não tem por que falar em propriedade. Quer dizer, se a oferta é infinitamente maior do que a demanda, por que eu vou me apropriar de algo? Não faz sentido nenhum isso. Mas as pessoas se apropriam de coisas mesmo quando elas não são escassas. O quê? A água de um rio, por exemplo. A água do rio é escassa? Em um contexto primitivo, onde você tem 5 ou 6 pessoas, aquilo continua tendo valor. Ele pode não ter valor econômico, mas continua tendo valor. Se eu usar... Não, é escasso. Se eu usar um pedacinho do rio ali e disser que aquele pedacinho é meu, outras pessoas não vão poder usar. Se eu uso aquele pedaço, outras pessoas não podem usar. Então, ela é escassa. Aquele pedacinho do rio é escasso, mesmo que haja outros pedaços do rio ali. Agora, a sua ideia não. A sua ideia, eu posso usar e você pode usar ao mesmo tempo. Mas o valor que decorre dessa ideia é escasso, não? Oi? O valor que essa ideia gera é escasso. O valor é subjetivo. Tá? Valor subjetivo, não é propriedade. Entendi. Acho que é esse o cerne da discordância mesmo. A ideia não é resolver, é só achar mesmo e mostrar para o pessoal em casa. Foi muito bem estruturado o argumento também nesse sentido, né? Porque... Qual que é a divergência exata mesmo entre a visão anarcocapitalista da propriedade, como é que isso dá origem à ideia da rejeição da propriedade intelectual, e a ideia objetivista da propriedade, como é que isso resulta na defesa da propriedade intelectual. E só para deixar claro, a propriedade intelectual é uma das maiores tristezas para a humanidade. Uma das maiores fontes de atraso para a humanidade. Uma coisa muito triste, muito triste. Isso a gente pode concordar em discordar. Aliás, é um debate... talvez só não seja o maior só disso, até um dia, se vocês tiverem vontade. Existe do aborto também, né? Mas o que não há dúvidas nem entre os defensores, nem entre os detratores da propriedade privada, da propriedade intelectual, é a forma como ela é abusada hoje em dia, principalmente quando você vai olhar coisas como a Monsanto e grandes corporações. Mas é aquela história, né, Bill? Porteira, por onde passa um boi, passa uma boiada. Então, a mesma história dos liberais lá. Se você aceita a coerção em um certo nível, não tem nenhuma razão lógica para você não aceitar em outros níveis. Então, se você aceita esse mito da propriedade intelectual em um nível, não tem nenhuma razão lógica para não aceitar em qualquer outro nível arbitrário
que outras pessoas defendam. Então, não tem que no caso do objetivismo, a coerção vem com a violação da propriedade intelectual. A ideia de alguém usar uma ideia, e não uma ideia abstrata, mas um modelo concreto que alguém criou sem a sua autorização é uma forma de coerção para o objetivismo. Então, esse é um ponto em que eles estão clamorosamente errados. Assim, faz o menor sentido. Novamente, concordamos em discordar, mas... Discordamos, totalmente. Sim. E só para, por exemplo, o Marco também contextualizar, não estou fazendo nenhuma propaganda de maneira nenhuma, só para esclarecer mesmo, que, por exemplo, no Liber, a gente tem essa questão de ter os objetivistas e os anarcapitalistas, e a gente concorda em discordar em algumas partes e segue o jogo, sabe, assim... Tranquilo, a gente está lutando pela liberdade, tem questões semânticas de interpretação, mas a verdade é que todos nós lutamos pela liberdade, isso tem que sempre ficar muito claro, entendeu? Agora só uma coisa, André, tem que tomar cuidado, porque se você perguntar isso para um comunista, por exemplo, ele vai dizer que ele também luta pela liberdade. Um liberal vai dizer que ele luta pela liberdade também. Perfeito. Então, só isso não basta, né? Exato. Sim, o negócio é ter... os mesmos princípios, né? Por isso que a gente identifica que o objetivismo e o anarcocapitalismo rothbardiano são vertentes libertárias. Exato. Aliás, legítimas. Eu e o Lucas estamos até traçando a história disso, até os primeiros movimentos libertários ali na Inglaterra. A gente vai em breve escrever um livro sobre isso, sobre os primeiros caras que começaram a olhar e falar, cara, peraí, tem um negócio chamado livre-arbítrio e isso implica no fato de que a gente não pode usar a coerção como a base do nosso sistema político, como a base das nossas relações sociais. A gente vê que existe um leque, e isso é bem complicado de delimitar, porque existe um leque de ideologias que vieram dessa base, dessa ponte direta entre livre-arbítrio na metafísica e liberdade na política, e você teve uma tonelada de ideologias que acharam bonitinho o termo liberdade, foram se apossando daquilo posteriormente. Aliás, o comunismo talvez a mais trágica dessas, mas o liberalismo a mais complicada e talvez a mais perniciosa, né? Mas é de fato uma linha tênue e uma linha difícil de traçar. Mas acho que por hoje é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? 1h30 padrão ali, mais ou menos. Eu teria só mais uma pergunta do ponto de vista, assim, como eu gosto muito da parte histórica. Primeiro, de quando que o Marco juntou ambientalismo com libertarianismo, do ponto de vista da história da biografia pessoal dele. E a segunda é que até eu imagino que a necessidade de escrever o ambientalista libertário se dê porque não teve a satisfação em buscando literaturas libertárias prévias sobre a questão ambiental. Então, minha jornada foi bem lenta, desde o socialismo extremo, né, passando pelo liberalismo até chegar ao libertarianismo. Isso aconteceu, acho que em 2016 ou 2017, por aí. Foi quando eu entendi, né, que o Estado, por definição, era uma entidade ilegítima. E tendo entendido isso, o resto foi consequência, né? Então, comecei a ver a conservação ambiental sobre uma outra ótica, e fui lendo um pouco sobre isso, e chegou um momento em que eu decidi que eu precisava escrever um livro sobre esse assunto, porque eu não tinha visto nada, né, da maneira como eu estava vendo as coisas. E achava que, se eu não fizesse, dificilmente alguma outra pessoa faria. Isso em 2019. Aí eu fiquei escrevendo esse livro do final de 2019 a meados de 2020. E foi assim, né? Fera. E eu acho que o único texto que eu conhecia nessa maneira mais clara assim, era o do Rothbard, do Poluição e acho que Direitos do Ar, mas também não se aproximava, não cobria nenhum décimo da quantidade de coisas que o ambientalista libertário cobre, né? Então, eu fiquei com essa dúvida. Acho que tinha alguns livros, alguns artigos, né, alguns ensaios e tal, e eu também não li tudo, então talvez até haja outras coisas. Mas, sei lá, eu só queria dar minha visão sobre isso, né? Porque eu estava ali no meio do negócio, quando eu participava dessas discussões na universidade, de banca e revisão periódica, parecer para artigo, projeto, bolsa, tal.
putz, todas as argumentações eram as mais socialistas possíveis, e aquilo me dava uma angústia, né? Então, eu me senti na obrigação de, pelo menos, colocar no papel o que eu achava ali. Sim, eu gosto bastante, né? Acho excepcional, assim, quanto mais expansões e aplicações do libertarianismo para diferentes soluções dos problemas concretos, acho que é mais Agora, incrível. então, isso que vocês mencionaram da agricultura, seria muito legal alguém da área, né, se dispor a fazer isso, porque também, putz, uma visão libertária para essa questão agrícola seria muito legal. Pois é, alguém da área, não é? João, favorito. Tá vendo? Aí, quem sabe? Né? Quem sabe? O Bill tá me incentivando bastante, Marco. Vamos ver. Eu também. Eu daria maior apoio. Seria muito bom. Sim. Aliás, para um país que nem o Brasil, cuja economia é tão dependente assim do agro, isso seria fundamental e monumental em termos de importância. E aquela história, né? Mesmo que as pessoas não estejam prontas para entender a mensagem hoje, talvez elas estejam daqui a uma década, né? Ou duas, sei lá. Quando o assunto é agro, quando a gente está falando do pessoal do agro, eu não sou nem tão pessimista assim, acho que eu sou até mais otimista, porque a pessoa que está em contato constantemente com a terra e a produção agrícola, ela pode ser viagem minha, mas parece que ela mantém uma noção com a realidade que a pessoa que está só encaixada no meio de uma cadeia produtiva mais moderna acaba perdendo. Tá na base, né? Tá na base. Se você não semear na hora certa, não cresce, não tem como você, sabe? Tem um choque de realidade constante ali. Não tem choro ali, né? Pois é. Mas então, por isso, mais uma razão, né? Para ter alguém escrevendo sobre isso. Pô, vou pensar. Pensa com carinho. A gente vai pressionar o João até ele escrever isso aí. Não, eu vou fazer. Começa aos poucos, entendeu? Vai colocando... Quando eu fui escrever meu livro, primeiro eu simplesmente coloquei os capítulos que eu achava que seriam os temas que eu achava que seriam interessantes, fui colecionando artigos sobre aqueles temas e lendo, e depois fui esboçando, né? Você pode fazendo isso também, vai simplesmente jogando as ideias no papel, colecionando casos, colecionando histórias, colecionando artigos. Uma hora você vai ter material suficiente para organizar, para escrever. A primeira vez que eu tive essa ideia, Marco, foi num documentário da Brasil Paralelo, que são os caras que fazem coisas excelentes. Sim. Só que os caras falaram num documentário deles que uma das razões para a agricultura do Brasil ser tão boa foi por causa de um ministro da agricultura que levou para lá. Cara, nenhum dos agricultores, eu duvido que menos de 1% conhecia o ministro da agricultura. Não, eles saíram de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná e foram para lá para ganhar dinheiro. E assim eles conseguiram expandir a terra, né, agricultável. A fronteira agrícola. E, cara, como que os caras me colocam que um ministro foi responsável por isso? Mas é o viés liberal, né? Esse é o problema. Eles são contra a descriminalização das drogas de uma maneira estapafúrdica. É o viés coletivista, né? Quem foi a grande figura, o grande pai por trás disso aqui? Sim. E ele vai concorrer ao Nobel da Paz, Bill. Pior não fosse capaz de criar progresso. Né? Esse cara vai concorrer ao Nobel da Paz, ou já está concorrendo. O cara, assim, é como se ele fosse o cara que mandou todos os agricultores... visão coletivista, né, cara? Puta, é foda. Mas eu vou fazer, Marco. O da Santa Catarina foi lá dinamitar a floresta para transformar em pasto, tomar picada de cobra, ninguém lembra. E por isso a gente precisa de alguém libertário, com experiência, para passar isso para frente, né? Senão essa história vai ficar toda perdida, a contranarrativa vai ficar esquecida. Mas você entende que assim, não adianta a gente propor todas as soluções do universo se é tudo politicamente inviável, né? Não. É por isso que a gente também tem que pensar mais ou menos. Isso tem um negócio que o Marco falou logo agora há pouco também. Inviável para quando? Para quem? Sim, porque você escreve necessariamente, ninguém escreve para o passado e o escrito não fica só no presente, né? Mas a gente não tem que propor todas as soluções, né? Nós não somos planejadores centrais. Mas assim, a escola austríaca, ela propôs já muitas soluções, tanto o objetivismo como a escola austríaca, nas suas 3 ondas, já proporam muitas soluções do ponto de vista aí, intelectual, técnico e mecânico. Hoje em dia, eu acho que o maior desafio é transformar o libertarianismo numa ideia politicamente viável, para a minha visão, entendeu?
Eles são gênios, eles já deram a estrutura pra gente, entendeu? A gente tem que ver como que eles nunca ensinaram a gente como a gente põe isso em realidade, né? Rothbard foi um dos poucos, né, que trabalhou, que criou a Libertarian Party, que justamente o Liber é uma cópia da Libertarian Party. Então, eu quero só colocar aqui um ponto que eu acho importante, que essa parte de colocar na realidade, e, a meu ver, é a única forma de nós colocarmos isso na realidade. E essa forma, a meu ver, é a seguinte: Bitcoin, entendeu? É só isso. Ou o Bitcoin dá certo, ou acabou, a gente perdeu. Então não tem outra opção. A minha crítica é que eu acho, com todo respeito, eu acho isso cômodo, porque aí você está colocando uma força externa a solução para o problema, enquanto você sente e olha o mundo derretendo, né? Então, pois é, mas em relação a isso, também tem alguns vídeos sobre essa história, né? É a tal da tarefa de Isaías, entendeu? A gente precisa aceitar que as massas correm para o abismo, entendeu? Você pode não aceitar isso, mas o fato é elas correm para o abismo. Isso que elas correm, sim, mas eu acho que a gente pode diminuir o dano e até propor soluções definitivas. De todo modo, você pode falar para o remanescente. Agora, a meu ver, a única forma de colocar isso na prática é por meio do Bitcoin. E se não for isso, todo o resto faz zero. Ouro, prata e afins, você acha que não tem esse potencial do... Não, tem a menor condição. Prata, isso aí agora. Ouro também. A gente só está nessa também debate cripto versus metalismo também é muito forte no Libra. Não é cripto, é Bitcoin. Bitcoin mesmo. Você não tem nenhuma visão otimista das outras criptos. A gente só está nessa draga de hoje por causa dos problemas do ouro, que envolvem a centralização, a verificação e o transporte. São coisas inerentes ao ouro ali. Então não tem jeito. Isso aí dava um outro debate. Marco, né? vamos fazer uma segunda conversa, porque é um dos pontos que eu e o Bill, a gente já cansou de se xingar dentro do metalismo versus Bitcoin é um debate forte no Libra. E aliás, Bitcoin versus criptos em geral, acho que vai ter várias pessoas que me xingam por causa da questão do ouro, xingando o Marco também por causa da questão do... O Bill é metalista, eu tenho uma tendência metalista que também gosta de Bitcoin. Então, mas olha só, você podia explicar por que o Bitcoin em si e não criptos em geral? Porque o Bitcoin é o único dinheiro descentralizado. Todas essas outras aí, criptomoedas, essas shitcoins, elas são centralizadas. E a centralização, por si só... Todas são? Ethereum é centralizada, Monero... Muito. Ethereum é farsa. Ethereum, por exemplo, ela foi pré-minerada em 70%. Você tem o Vitalik ali que manda e desmanda, né, do jeito que ele quer. Quer dizer, eles mudam de prova de trabalho para prova de participação por capricho. É shitcoin pesado. Aliás, o Ethereum é a moeda do Fórum Econômico Mundial, né? Olha. Cara, eu fico meio alheio aos específicos da cripto por causa da posição metalista, mas isso é surreal, assim. De pensar que alguém que compra cripto por enxergar isso como uma reserva de valor descentralizada, moderna e afins, ignoraria um negócio mas desse. não sabe, né? Essas pessoas aí, elas compram essas moedas para enriquecerem em moeda fiduciária. Elas acham... especuladores comuns. Viram cassinos da cripto, né? Então, por isso, o Bitcoin é diferente. Eles nem entendem, eles vê lá as porcentagens sobe e desce, ele fala, vou tentar subir e descer aqui também, é isso. E mesmo a mesma lógica imbecil do mercado de ação inflacionário. Correlação pura e cassinagem, sabe assim. Mas, enfim, a gente pode discutir isso, Motrar. Agora acho que a gente achou uns pontos interessantes que daria mais duas infinitos debates aí, e vai ser um prazer ter você de volta no futuro, se você quiser. Bill, mas eu não acho ruim essas discordâncias, não. Inclusive, é assim que a gente progride, entendeu? Sim, então, não. Se junta, vai no bar e toma uma cerveja e suave. Vamos marcar uma segunda, Marco, daqui a um tempo. Calma aí, pessoal, calma. Que eu não ouvi o que o Marco falou, porque a minha internet bugou de novo aqui. Não, eu só falei que essas discordâncias, elas são boas. Quer dizer, sim. Debates, eles são bons, entendeu? Porque enriquece intelectualmente. Quem não gosta de discordância é comunista que resolve as discordâncias com a Manda violência. Pro paredão, né? Manda pro paredão quem discorda.
Cara, antes de acabar, eu queria agradecer o Marco e pedir desculpa pela minha péssima abertura. Vocês não têm noção. O YouTube. Não, que isso, não, ninguém liga. Marco, eu deixei meu YouTube aberto para ficar para ficar conectado no vídeo. Não tirei o volume, eu fiquei ouvindo o meu eco, me atrapalhei inteiro. Bugou, João. Não, mas é assim mesmo. Buguei, e aí aqui o Bill caiu agora, por exemplo. Caiu, problemas técnicos. A primeira entrevista não tem como sair tudo certo. Não, mas isso faz parte. O que importa é o conteúdo. Quando a gente faz coisa ao vivo, é assim mesmo, não tem jeito. Nossa, ouvir coisa com eco é a pior coisa que existe. É horroroso mesmo. Pior então, que beleza. Isso é a internet das pessoas ficar caindo no meio do evento. O Putin tá de mal comigo aqui na Rússia. A Anatel nos garante isso. Eu consegui escapar das garras da Anatel, mas você não tá aqui, é verdade. Tá na Rússia. Tô nos domínios da FSB, acho que eu ofendi alguém aqui. Mas, sim, não sei se eu entendi direito se é a minha resposta, porque tava tudo travando aqui, mas a discordância é como a gente evolui. Discordância, quando há concordância a respeito dos princípios básicos e de coisas fundamentais, como o PNA, a discordância é necessária para a gente evoluir. Quem não gosta, quem tem medo de discordância, quem não sabe lidar com discordância, é o coletivista, que enxerga as coisas em termos de massas. Precisa ter unidade. Obediência, né? Hierarquia. Obediência. Se alguém mostra que eu estou errado... Um expurgo do partido aqui, o Stalin que ficava genocidando os dele. Né? Discordância entre adultos racionais é a melhor coisa e a coisa mais produtiva que existe. E tem coisa que só o tempo que vai mostrar mesmo, né? Quem estava certo, entendeu? Em relação a metal, Bitcoin, cripto, só o tempo que vai mostrar quem estava certo. Sim. Então tá bom, gente. Valeu, hein? Cara, obrigado, prazer, hein, Marco? Todo mundo aí. Aliás, antes da gente ir embora, pessoal, última pedido aí. Like, inscrição, sininho, todas aquelas coisas que vocês já sabem. Vão, comunistas, façam isso. Muito obrigado, viu, pelo convite aí. Prazer. Bill, Lucas, João, André. A gente vai se falando. Valeu, Marco. Falou, tchau. Um abraço. Tchau, abraço.